Então, como no vídeo anterior eu falei com vocês, a gente tem duas formas, né, de gerar a células de memória, células T de memória, seja TCD4 ou TCD8. Então, aqui a célula T, ela pode, a partir, reconhecer o antígeno, ativou aquela história toda, ela então pode virar uma célula T efetora e depois dela fazer o papel dela lá, ela pode migrar e virar uma célula T de memória. Ou, no momento que ela é ativada, ela vai fazer expansão clonal e já pega um pouquinho daquelas células da expansão clonal e vira células T de memória, certo? Então, a gente tem os dois modelos, o modelo linear, fiz meu trabalho, fui direto depois, fiz meu papel agora de célula de memória. Então, é linear isso, ou ramificado. Me diferenciei, metade foi para um ramo, metade foi para o outro, metade, um pouquinho virou célula efetora, outro pouquinho virou logo célula de memória, certo? E essas células T de memória, elas precisam de um ambiente propício para que elas sobrevivam, tá? Então, elas sobrevivem mesmo após a eliminação do micro-organismo, do antígeno. Então, elas vão ficar lá no momento lá, quietinha, guardadinha, tá? Vão montar as respostas melhores e mais rápidas quando comparado com as células virgens. Obviamente, ela já conhece a história toda, ela já foi apresentada no antígeno, só precisa ser ativada. Ou nem ativada, só precisa ser acordada, digamos. Não é ativada, não seria um termo inapropriado, não. E podem durar anos ou a vida toda devido à elevada expressão de algumas proteínas que vão inibir que ela morra, vai inibir a apoptose. Além disso, vai ser a defesa ideal, né, para patógenos que podem infectar repetidamente o hospedeiro. Então, se eu gero memória e tiver uma tentativa de reinfecção, né, não vai ter. Capacidade de autorrenovação, ou seja, eu tenho 10 e eu fico mantendo aquelas 10. As 10 ficaram velhinhas, se dividem, as 10 velhinhas morrem, as 10 que foram divididas ficam lá. E fica se auto-renovando ali aquelas células. É importante que citocinas estejam lá para manter, então a citocina IL-7 e IL-15 são importantes para manter aquelas células de memória, para elas não morrerem, então tem que ter uma alimentaçãozinha dessas células. Importante essas duas citocinas. E o número de células de memória muitas vezes é maior até do que células virgens, porque assim a gente faz memória para muita coisa. Tem uma apresentação antigênica para um monte de coisa, principalmente a gente, né? A galera do interior, né? A galera de países mais subdesenvolvidos, a gente tem muito contato com antígeno o tempo todo, a gente não é tão limpinho. Isso é importante, né, para gerar mais memória e mais ativação de células de defesa. E a região, né, dessas moléculas importantes lá no DNA são mantidos numa configuração mais acessível para que fatores de transcrição, por exemplo, sejam produzidos e elas deixem de ser de memória e passem a ser efetoras, por exemplo. Então, quais são as funções? Então, eu sou TH1, sou TH2, sou TH17, qual é a minha função nessa história toda? Vocês já aprenderam, né, que existem fatores de transcrições importantes para que ela vire TH1, TH2 ou TH17. E além disso, vai ter envolvido também citocinas para ativar, mas ela tem que ter uma função determinada nessa história aí, tá? Então, a TH1, qual a função mais envolvida? Ela vai ter a função, né,
ativando de forma clássica os macrófagos e amplificando que eles façam lise, que eles façam destruição de patógenos, produzir mais citocina, esses macrófagos, produzir substâncias reativas de oxigênio para poder destruir esse patógeno, estimular, muitas vezes, ao linfócito B a produzir anticorpos opsonizantes, por exemplo, o anticorpo IgG, que vai se ligar ao patógeno e vai estimular a opsonização, ou seja, aquela fagocitose mediada por anticorpos. Também, nesse momento, o sistema complemento pode se ligar, fazer lise. E aí o que eu vou inibir, quem? IL-10, né, que vocês não conseguem visualizar aqui, mas tem a IL-10, né, que vai estar envolvida na redução dessa resposta. Então, resposta para aumentar, para manter a TH1, interferon gama e IL-12. Se eu quero reduzir, se eu quero regular, jogue IL-10 na parada e eu regulo a resposta. Então, lembrando, eu vou ativar macrófago, e aí no momento que eu ativo esses macrófagos, eles vão estar produzindo substâncias reativas do oxigênio, óxido nítrico, enzimas lisossomais, também podem estar secretando IL-12, que vai estar estimulando outras células CD4 a serem TH1, produzir a citocina TNF, a IL-1, que vai estimular mais inflamação, estimular aumento de temperatura, expressão também de moléculas de MHC para apresentar mais antígeno. Então, essa TH1 ela vai estar envolvida nessa resposta, certo? E a TH2, né? Qual o envolvimento dessa resposta TH2? Onde é que ela está envolvida? Principalmente resposta a micro-organismos extracelulares ou antígenos proteicos e eumintos, tá? Lembra lá, para eu virar TH2, né, eu tenho que ter, no momento da apresentação antigênica, a citocina L4. E aí, essa célula CD4 que virou TH2, ela vai então estar secretando citocinas, citocinas como a IL4, a IL13, e aí ela vai estar estimulando a ativação de macrófagos também para reparo tecidual, vai estar estimulando a ativação de eosinófilo, que ajuda também na destruição dos eumintos, aumento da secreção e peristaltismo. Se o euminto está lá, eu tenho que aumentar a secreção, peristaltismo, para poder expulsar esse micro-organismo, muco, para facilitar a expulsão e diminuir a adesão do micro-organismo. Mastócito também degranulano, que vai estar envolvido na resposta antiomíntica e alérgica, às vezes, mas nesse caso a intenção é reduzir e eliminar o euminto. E produção de citocinas, de anticorpos importantes, como o anticorpo IgE, a partir do linfócito B, quando é secretada IL-4. E a TH17, qual a função dela, onde é que ela está envolvida nessa história? Principalmente a bactérias extracelulares e fungos. E aí ela vai estar estimulando leucócitos teciduais, normalmente vai estar lá no tecido, então ela estimula células imunológicas que vão estar lá no tecido, na mucosa, começa a estimular a produção de peptídeos antimicrobianos, recrutamento de bastante neutrófilo. Esse neutrófilo vai destruir, a partir dos seus grânulos de elastase, os micro-organismos e também aumentar a função da barreira ali na região dos tecidos. Isso tudo que a gente falou foi função da TCD4. Ela vira um perfil específico e cada perfil específico ele tem uma função já muito bem estabelecida. Tá? E a CD8, citotoxicidade, lise de célula, como é que ela faz isso? Como é que ela faz com que a célula morra? A morte da célula-alvo, né? A partir, novamente, reconhecer o antígeno, seja o antígeno está lá na célula-alvo, que eu falei lá na aula de imunidade inata com vocês, que essa célula-alvo ela também pode expressar o MHC de classe 1 e essa célula TCD8 ela pode reconhecer e destruir essa célula-alvo. E como é que essa TCD8 estimula que essa célula morra? Ela vai produzir grânulos de granzima e perfurina. E aí vai estimular que a célula entre em apoptose. E aí vocês aprenderam lá em Morfo4 que a apoptose é a morte celular programada,
faz com que a célula morra, né, sem gerar um dano periférico, né, um dano próximo ali. É como se eu estimulasse o programa de morte da minha célula, daquela célula infectada. Também ela vai estar secretando essa CD8, a citocina interferograma, que também estimula a eliminação e a ativação de fagócitos, de células que fazem fagocitose naquele microambiente. Então aqui é uma imagem de microscopia eletrônica muito bonita, CA, um câncer, por exemplo. E aqui eu tenho essa CTL, tá vendo? Ela vai estar fazendo adesão, e ela pode estar lá estimulando a destruição dessa célula cancerígena. Célula TCD4, tá vendo aqui, ó, a sinapse imunológica, como elas se conectam, claro que é a CD8 que está se conectando e estimulando a destruição desse câncer. Então aqui tem uma imagem bem ilustrativa que demonstra o que eu estou falando. CD8, célula-alvo. Essa CD8 se liga a essa célula-alvo e ela vai produzir esses 2 gramas, glândula de granzima e perfurina. Então, o que é que a granzima e a perfurina faz? O nome já faz, perfurina. Perfurina faz poros, né? E aí ela libera, faz um canal e a granzima pode entrar. E essa granzima vai estimular, né, que a partir das caspases, que essa célula morra por apoptose. Então, a partir dessa secreção de granzima e perfurina pela CD8, ela estimula que essa célula, a célula-alvo, a célula infectada, ela morra por apoptose. Então, aqui a CD8 ligada à célula-alvo, fez essa conexão. Olha a célula-alvo aqui infectada. Ela, então, externalizou seus grânulos de granzima e perfurina, que é uma ampliação, tá vendo? Ampliação dessa sinapse imunológica. Jogou a granzima e perfurina. Perfurina aqui, esse palitinho verde, abriu esses canais, a granzima entrou e estimulou então que essa célula morresse por apoptose. Ok? Então, é isso, gente. Aqui seria a programação, mas aí não sei mais das datas. Só daqui mais para frente a gente vai se comunicando por e-mail, por todos os canais, né, até o nosso retorno para as avaliações, mas as parciais, as partes das parciais vão ser feitas online. Eu vou estar mandando material para vocês e você já tem que estar fazendo pré e pós-aula. Novamente lembrando para me entregar até a aula que a gente fez no dia 26, ok? Até mais.